BBSE3 é a empresa de seguridade do Banco do Brasil, uma empresa que vem aumentando cada vez mais os seus rendimentos distribuídos aos seus cotistas, e seus lucros vêm sendo cada vez maior. De fato, a BB Seguridade hoje chama muita atenção de muitos investidores. Mas por que ela chama toda essa atenção? Hoje a gente vai analisar minuciosamente essa ação para entender por que ela é a queridinha do pessoal quando a gente fala de investimentos na área de seguridade. E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota. E bom, no vídeo de hoje a gente vai analisar essa ação, entender um pouco mais dela e vamos deixar de enrolação, deixa o like, se inscreve aí e bora começar. Bom, eu queria começar destacando algumas coisas com vocês, que são as notícias da BB Seguridade. São notícias muito positivas que de fato deixam os investidores muito animados. Algumas das notícias são sobre o lucro líquido dela, que em 2023 aumentou cerca de 20%. O lucro do segundo semestre, que foi de 1,84 bilhões, também chamando muita atenção de vários investidores. O anúncio que ela fez de dividendos no valor de 3,2 bilhões. Então, são muitas notícias positivas, principalmente em relação a lucro e a dividendos que a empresa vem aumentando. E isso de fato vem chamando muita atenção dela. Quando a gente vem aqui para o Status Invest para olhar os valores dela atualmente, ela está custando cerca de R$ 29,82. Sua mínima já chegou em 23 e sua máxima em 34. Então, ela está trabalhando bem próximo aí da sua máxima. Um dividend yield de 11%, quase 12% se a gente for arredondar. Então, um dividend yield extremamente alto e uma valorização nos últimos 12 meses de 15%. Então, é uma ação que vem subindo muito. De fato, quando a gente olha lá o gráfico, desde o final da eleição até agora em janeiro, a empresa trabalhando aí perto da sua máxima de R$ 34. Agora ela está passando por um período de correção, porém a gente acredita que ela deve voltar a continuar subindo, se continuar mantendo esses bons rendimentos que vêm sendo anunciados. De modo geral, a gente vê que quem entrou lá nas suas minhas lá em 2021 teve um grande crescimento, uma valorização muito grande do seu patrimônio. Algumas coisas que eu gosto de destacar aqui então a empresa tem 100% de tag along, isso é muito interessante pra gente quando a gente fala, caso a empresa seja vendida, o que é muito difícil de acontecer hoje em dia, em questão porque a gente está falando de uma empresa estatal, o governo atual está totalmente contra as privatizações, mas caso futuramente vá que ela seja vendida, o acionista recebe porque tem essa proteção de tag along. Liquidez média diária de 165 milhões, então uma liquidez muito alta. Quando a gente olha alguns gráficos de indicadores, o PVP dela em relação a ações não está tão alto, isso é positivo. Seu PL está relativamente abaixo de 10, então a gente ainda aceita. Eu gosto de ações com PL abaixo de 10. Dividend yield de 11%, mas aqui é interessante a gente fazer um destaque. A média de dividend yield dela está entre 8% e 4%, então tem que tomar um cuidado com isso, porque nesses momentos que a gente tem um pagamento maior de dividendos, eles acontecem a cada 2, 3 anos, como a gente pode ver aqui, ó. 2018, 2020 e agora 2023. Então são momentos que a empresa consegue ter um lucro maior, ela vai entregar um pouco mais. Mas a média dela está em 6,95%. O gráfico de indicadores, então, em questão de seguradora, a gente não tem margem líquida, não tem nenhuma margem. Dívida também não temos. Então o que a gente consegue olhar é o PL ativo dela, tem cerca de 50% e o passivo em 47%, isso é muito bom. E o ROI cerca de 80%, um ROI muito bom também. Aqui o que eu comentei com vocês, né, que é a questão do pagamento de proventos, ela vem sempre nessa média de R$2 por aí pagando. Vão ter anos que ela vai passar um pouquinho, mas no geral ela vai ficar nessa média de R$2 pago por ação durante o ano. Momentos que ela tiver um lucro maior, ela distribui mais, e momentos ela distribui menos. Outra coisa muito interessante é se destacar, a questão dela é a questão do payout. A média dele aí tá em 93%, então uma média de payout muito boa, muito positiva. A gente vê aí que nos últimos anos ela tá pagando 70% e 90% de payout, isso é muito bom. Ver que a empresa está distribuindo bastante lucro. Deve continuar assim, eu acredito que o governo atual, por mais que ele seja um pouco contra a questão de dividendos e tudo mais, não deve impactar nas direções da empresa. Um free float aí de 33,58%. E quando a gente olha a posição acionária, a gente vê que o Banco do Brasil, o governo, controla cerca de 66%. E o resto é distribuído aí aos investidores. E agora, pessoal, chegando aqui para fazer uma comparação da BB Seguridade com a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Que são empresas gigantes aí que a gente também tem no mercado de seguros e que são concorrentes dessa empresa. Primeira coisa, em dividend yield, o último, a BBSE acaba saindo vencedora na frente. Quando a gente olha o PL, quem tem o menor PL, então vamos dizer assim, o menor desconto aí em relação ao seu lucro é a BBSE. Quando a gente compara preço sobre valor patrimonial, quem aqui tem o menor preço sobre valor patrimonial acaba sendo a Porto Seguro. Então é uma empresa relativamente muito descontada. 1,55 de patrimonial é muita diferença para o 6,68 da BB Seguridade. Muito interessante isso daqui. E aí é o resto dos indicadores. A Porto Seguro acaba saindo muito na frente, mas a gente não utiliza muito isso como base.
Outros indicadores que eu julgo muito positivos também são, primeiro, a dívida líquida sobre o PL, que a Porto Seguro acaba vencendo, mas o BBSE também tem um baixíssimo, aqui nós não temos, mas é muito baixo dela, então é um ponto positivo. A dívida líquida sobre o EBITDA e o EBIT também são baixas, então a gente pode considerar um empate. Em relação à ROE, a BBSE acaba saindo na frente com a vantagem aqui. E o CAGR de lucro ela fica inseguro, quem ganha é a Caixa de Seguridade. Mas no geral, quando a gente olha todos os indicadores, quem acaba vencendo de lavada aqui é a Porto Seguro, mas é porque de fato o Status Invest não tem todos os indicadores. Mas hoje a BBSE não fica atrás. Lembrando, pessoal, uma coisa que eu quero destacar com vocês, essas três empresas elas estão caminhando hoje basicamente lado a lado. O que está diferenciando uma das outras muitas vezes é a questão só do valor de cotas, né? O valor da ação. Mas no geral aqui no Status Invest, a primeira colocada foi a Porto Seguro, o segundo colocado a Caixa de Seguridade e o terceiro lugar o banco, a BBSE. Comparando a rentabilidade, se a gente deixa lá nas séries, desde quando foi lançado o IPO dessas empresas, não iguala na série histórica, incrivelmente a BBSE tem uma rentabilidade de quase 400%. E a Porto Seguro uma rentabilidade de 471%. Quando a gente iguala a série histórica, o jogo já muda um pouco. A BBSE sai na frente com cerca de 72% de rentabilidade, seguido pela Caixa de Seguridade com 42% de rentabilidade. Logo em seguida vem a Porto Seguro, 40% de rentabilidade. Lembrando que a Caixa de Seguridade é uma empresa nova na bolsa, entrou aí em 2021, por isso essa rentabilidade é um pouco diferente. Mas quem vence essa batalha de rentabilidade é a BBSE. E passando rapidamente por alguns destaques aqui, peço até desculpas se ficar escuro. Primeiro destaque é a questão do lucro líquido da empresa. Vou até mudar a cor aqui, porque senão não vai aparecer nada para vocês. Vou deixar rosinha. 37% de aumento em relação ao primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023. Então, o lucro líquido dela subiu bastante. Um anúncio de 3,2 bilhões em dividendos. Tudo o resto dos outros indicadores dela vem subindo. Seguros vem subindo, previdência vem subindo, capitalização, reservas, tudo mais, corretagem vem subindo. Tudo vem subindo nessa empresa. Ela é uma empresa que tem mais o foco no rural, então faz seguros para propriedades rurais, muito interessante. No Brasil hoje, se você tem que investir em alguma coisa, você tem que investir no agro. E são seguros que raramente são utilizados quando a gente fala isso. Seguro do agro é mais uma queimada, algo que pode acontecer, algo que extra que aconteça. Então, de fato, não é algo que acontece sempre. Olhando a evolução do lucro líquido, a gente vê que subiu bastante lá do ano passado para esse ano, mais de 39% de alta. Aqui tem alguns outros dados também de prêmios emitidos, de algumas captações e tudo mais. No geral, são resultados muito positivos, pessoal. Nem vale a pena eu ficar me alongando aqui, mas excelente. No geral, a BBSE é uma empresa excelente para estar se investindo. É uma empresa que foca muito no pagamento de dividendo. A gente vê que o payout dela é muito alto. E isso, para quem gosta de investir em ações que pagam dividendos, traz um retorno muito bom. Ela perde para as outras ações, para a Caixa de Seguridade e a Porto Seguro, em relação a alguns indicadores de eficiência, porém não é algo que de fato vai impactar tão negativamente essa empresa. Diferente das outras empresas, como eu falei, ela paga bastante dividendos e isso pode ser um atrativo para muitas pessoas. Por mais que eu não indique você investir em uma ação, porque somente ela paga bons dividendos. Tem que fazer todo um estudo. Mas no geral a BBSE é uma empresa que está com suas contas no positivo, vem aumentando cada dia mais seus lucros e diminuindo suas dívidas. Hoje no Brasil ela tá no top 3 aí. Diria que estaria no top 1 em questão de seguros, porque ela tá fazendo seguros pro agro. BBSE, Banco do Brasil no geral, é muito focado no questão do agronegócio. O agronegócio no Brasil é o que comanda. Você ter um devedor, fazer um seguro para alguém do agro, trabalhar com pessoas do agro, com empresas do agro, sempre trazem muita tranquilidade. Por mais que seja um mercado que pode sim, eventualmente uma seca, uma queimada, pode destruir muita coisa, ainda assim é um setor que é muito perene no Brasil. Vem crescendo a cada ano e vai carregando cada vez mais o PIB do Brasil. E nos próximos anos isso não deve ser diferente. No geral, uma empresa muito boa que vale sim a sua análise completa. E para as pessoas que não gostam de empresas estatais ou algo do tipo, até agora o governo atual não influenciou em nada na BBSE. E eu acredito que também não deve influenciar para os próximos anos. Empresa muito bem gerida, então é algo que talvez não afete o fundo, não afete a empresa. Então não fiquem presos ao pessoal que fica comentando aí, não, empresa estatal, para lá. Assim, em outubro, a gente tinha aí a bolsa em queda, os fundos imobiliários em quedas, todo mundo falando que o Brasil tinha acabado, vendendo ações. Quem comprou, hoje aí acumula valorização aí na carteira de com certeza de mais de 20, 30%. Então, de fato, pessoal, investimentos você tem que investir por você. Obviamente, muitas vezes é importante escutar algumas notícias, mas a maioria das vezes essas notícias só vão servir para gerar um burburinho ou algo do tipo. Muitas vezes elas nem acontecem na grande maioria das vezes. Então, ficando com essa reflexão aí, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!